Olá a todos, muito bem-vindos aí. Vamos continuar aqui, né? Falando da parte de placas e dos dispositivos em banda de tensão. Eu não tenho a intenção de elucidar o tema, né? Esgotar o tema, porque isso seria muito longo, né? Imagina que existem livros falando de placas e bandas de tensão, né? A ideia aqui é dar algum grau de entendimento para quem está começando, para quem ainda não entende esses princípios, tá? Então, senta aí, se concentra e vamos avançar aqui nos nossos implantes, tá? Começando pelas placas. Então vamos lá. Existem vários tipos de placa, né? Existe a placa DCP, que é Dynamic Compression Plate, né? Existem as variações, a LCDCP, a LCP, né? O que eu acho importante destacar aqui foi uma coisa que eu já falei para vocês na aula de parafuso, né? Citei, é com relação ao footprint da DCP e da LCDCP. Né? Observa que essa região de vermelho aqui é a região que chapa no osso. Né? Observa que a DCP ela encosta todo no osso. Né? Então nessa região ela acaba gerando uma região de isquemia óssea. Né? É mais prejudicial para a vascularização do osso. Comprime, sufoca o periósteo local. A LCDCP até sufoca, mas observa que menos, é um design mais inteligente. Tá? A placa de estabilidade angular ou a placa bloqueada, que eu até citei também na aula de parafusos, ela tem o que a gente chama, ela é o que a gente chama de fixador interno, né? Ela não encosta no osso, né? Na realidade, os parafusos travam na placa, ela fica ali a milímetro do osso, tá? Não chega a encostar, sufocar, pressionar o periósteo, né? É o conceito de fixador interno, também chamado de fixador interno, justamente por ter essa estabilidade angular, né? Forma uma angulação entre o osso, o periósteo e o parafuso da placa, gerando essa estabilidade angular, tá? É a placa bloqueada. Além desse tipo de placa, a gente tem a placa de reconstrução, que são placas bem modeláveis, né? Usadas, por exemplo, para fraturas de húmero distal. Tá? A gente tem a placa terço de tubo, que é usada para fraturas de tornozelo. E a gente tem aí as mais recentes placas anatômicas. Né? Como é que funciona isso? Né? Por curiosidade, falar rapidinho. Geralmente, você tem um banco de estudo, geralmente de cadáveres, né? E você tem o padrão ósseo, né? Com seus determinados acidentes ósseos, né? De cada cadáver, com variação de desvio padrão, um para mais, um para menos, né? E você tem essas variações. Então essas placas têm alguns modelos que cobrem com o desvio padrão para cima e para baixo essa variação óssea, tá? Então o que eu estou querendo dizer é que em cerca aí de 90, 95% das pessoas vai ter nesses modelos alguma placa que se encaixa anatomicamente no osso, tá? E isso facilita muito a cirurgia, facilita a redução, acaba funcionando às vezes como um belo gabarito de redução, tá? Você tem uma fratura cominuta ali, dificuldade de encontrar um parâmetro de redução, a placa ajuda bastante, né? Então esse é o conceito de placa anatômica. Eu não sei se eu fui muito claro, mas eu fui dar uma pesquisada para trazer para vocês e esse é a ideia do implante, tá? Mas bem, isso é uma parte mais de tipos e classificações. Vamos falar um pouco dos conceitos, dos princípios das placas, né? Então vamos lá, a gente pode usar a placa agora, presta atenção, hein? Essa introdução aí a gente já falou, já deu uma enrolada, agora a aula vai começar para valer. Placa de neutralização, o que é isso? A gente passa o parafuso interfragmentário, eu já conversei com você sobre isso na aula passada, e a gente sabe que esse parafuso é muito bom para força de compressão, mas ele não resiste às forças de rotação, tração, angulação. Para a gente vencer esse problema aí, além de colocar um parafuso, a gente coloca uma placa de neutralização, né? Com angulação de 90 graus entre o corpo do parafuso. Essa placa de neutralização tem exatamente a função de neutralizar essas forças externas que podem instabilizar o parafuso de compressão. É diferente do conceito de placa de suporte. A placa de suporte, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho um traço, tá? Um traço cisalhante, também conhecido como placa anti-cisalhante, né? E aí eu tenho uma instabilidade. Você vê que eu tenho uma tendência desse fragmento ósseo aqui, ó, de escorregar, né?
por esse traço oblíquo. A placa de suporte, ou placa anti-cisalhante, né, ela vai fazer exatamente essa função. Você vai reduzir a fratura e vai parafusar aqui os parafusos distais e a placa vai segurar, né, essa tendência ao cisalhamento, daí chamada de placa anti-cisalhante. O que é mais interessante é que por esse modelo, como esse fragmento vai tender a cisalhar, ele vai acabar gerando o quê? Compressão no fragmento. Ele vai acabar com essa força de cisalhamento aqui, comprimindo o círculo de fratura, podendo fazer uma estabilidade absoluta, tá? Isso é uma coisa que algumas pessoas não entendem. A gente, em algumas situações, consegue promover uma estabilidade absoluta com a placa anti-cisalhante. E tem aquela velha regrinha do polegar, né? Se você não entende como a placa anti-cisalhante funciona como se fosse um polegarzinho aí empurrando, segurando o fragmento que tende a cisalhar. Deixa eu dar um exemplo na prática para vocês. A gente tem aqui a fratura do planalto tibial, né? Além desses parafusos aqui de rosca parcial esponjoso de compressão, a gente tem uma placa aqui, ó, com função de anti-cisalhante. Esse fragmento aqui ele tende a cisalhar, a descer, né, por esse fragmento distal aqui. Isso não acontece porque a gente tem uma placa anti-cisalhante. Perfeito. Então, não confunde mais placa de neutralização com placa de suporte, que são duas coisas diferentes, têm duas funções diferentes. Vamos avançar. A gente tem agora aqui o conceito de compressão axial. Nem sempre a gente consegue passar um parafuso de compressão para um sítio de fratura. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu tenho uma fratura com esse padrão aqui, ó, esse padrão transverso, não tem angulação, não tem ângulo de ataque para você entrar com um parafuso. Ou se eu tenho uma fratura com traço oblíquo curto, eu também não vou ter ângulo de ataque para entrar com parafuso interfragmentário. Eu posso até tentar, provavelmente eu vou acabar explodindo o fragmento. Vou acabar explodindo essa pontinha aqui do fragmento oblíquo. Tá? Então, para esses casos, a gente vai usar, né, o conceito de compressão pela placa. Pode ser feito com a famosa placa DCP, adivinha, né? Dynamic Compression Plate, né? Placa de compressão dinâmica. Qual a ideia da DCP? Para você entender de uma vez por todas. A placa ela tem esse design aqui, tá? Tem esses furos, né? Mas esses furos das placas eles têm um formato meio cônico, né? meio tendência a formar um cone, com a seguinte ideia: quando você passar, escorregar o parafuso, acompanha o laser, hein? Acompanha o laser que agora eu estou subindo o nível, se concentra. Quando você começar a rodar o parafuso, que a cabeça do parafuso tocar na placa, a gente tem essa rampinha aqui, ó, como se fosse um tobogã, onde o parafuso vai escorregar por esse tobogã, vai escorregar por esse, digamos, esse tobogã, essa rampa, mas o parafuso não vai se mexer, né? Ele vai apenas deslizar isso aqui. Você vai colocando para baixo, à medida que ele vai descendo na placa, ele vai empurrando essa placa nessa direção. Eu vou repetir. O parafuso vem com a cabeça dele aqui. Quando a cabeça dele toca aqui, você continua a rotacionar o parafuso, ele vai escorregar. E para ele acamar aqui no centro, ele está na posição excêntrica, né? Para ele acamar aqui no centro, ele vai acabar empurrando essa placa nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui. Então observa que eu tenho duas maneiras de inserir um parafuso numa placa DCP, né? Uma posição central, que ele vem de primeira aqui, né? De primeira. E tem a posição excêntrica, que ele vem aqui na bordinha e quando a cabeça bate, ele acaba escorregando a placa para esse lado aqui. Deu para entender? Deu, né? Então agora, se você entendeu isso, fica fácil de explicar para você um pouco a técnica de compressão. Primeiro de tudo, quando você vai colocar na DCP, é preciso que você faça o que a gente chama de pré-tensionamento da placa, que é diferente de modelagem, tá? O que é pré-tensionar? Você vai gerar essa angulação aqui, tá na figura aqui, tá? A ponto de ficar cerca de 1 milímetro acima da cortical do osso. Porque quando você fizer pré-tensionamento, que o parafuso chapar de um lado e do outro, a placa vai sofrer um estresse, vai acamar e ficar retinha na cortical do osso. Caso você não faça isso, quando você fizer a parafusagem da placa, vai haver o que? Uma compressão na região mais proximal, às custas de uma distração na região aqui mais distal.
Isso porque a placa ela vai fazer essa angulação aqui, ó, fazer como se fosse um U, tá? E o que é que vai acontecer? Eu não estou promovendo uma estabilidade absoluta, eu não tenho um strain alto, então esse lado aqui vai comprimir e vai colar. Mas esse aqui, ó, vai abrir, vai ficar um strain alto e não vai colar, tá? Isso é motivo de falha de síntese. Então, eu não sei se eu fui claro, mas eu estou dizendo para você que não pretensionar a placa pode acabar com a sua cirurgia, tá bom? Então toma cuidado com esse passo. Você tem que pretensionar a placa, tá bom? Então é uma etapa. Pretensione a placa e também, né, pré-modele. Se tiver algum acidente ósseo, tiver alguma algum acidente que você precise aí, né, transpassar pela placa. Então, modelar a placa é adaptar a placa ao formato do osso. Pretensionar não. Pretensionar é gerar essa leve deformidade de cerca de 1 milímetro de altura, para quando você fizer colocar os parafusos, a placa não empenar e acabar distraindo o fragmento mais distal aqui da cortical. E aí podendo acabar com a sua síntese, tá? Então é importante esse conceito. Então já falei do conceito de escorregar o parafuso pela placa e do pré-tensionamento e pré-modelagem. Maravilha! Você entendeu isso aqui? Eu vou discutir rapidamente com você a técnica de compressão da placa. Vamos lá! Você pode ver com mais detalhes isso, eu não citei, mas vou citar agora, no manual AO. Tá? Inclusive algumas figuras aqui eu tirei desse manual. É sensacional esse manual. Tem no detalhe tudo que eu estou explicando aqui. Basicamente eu estou fazendo um resumo desse manual para vocês, tá? Resumindo os principais pontos aqui nessa aula. Vale a pena a leitura complementar desse livro do manual da AO, tá? Então vamos lá. Reduzir a fratura, redução anatômica aberta direta, né? Reduzir os fragmentos. O que é que eu vou fazer? Vou colocar a placa, pré-tensionei, pré-modelei. O primeiro parafuso que eu vou colocar, presta atenção, hein? Presta atenção. O primeiro parafuso que eu vou colocar, também conhecido como parafuso poste, é um parafuso o quê? Central. Bem no meio, bem no centro. Perfeito? No centro. Vamos lá. O segundo parafuso que eu colocar, é o parafuso excêntrico, tá? É o parafuso excêntrico. O que é que vai acontecer? Eu vou colocar o parafuso excêntrico e esse parafuso excêntrico, conforme eu for aqui rosqueando o parafuso, né, que o parafuso acamar na placa, ele vai, tá, empurrar essa placa em direção ao fragmento fraturado. Ele vai empurrar a placa em direção ao fragmento fraturado e gerar uma compressão. João, uma compressão de quanto, né? Aí varia, é controverso. Tem livro que fala de até 1 milímetro, que é o que está na O, e tem algumas outras literaturas que falam até 4 milímetros, tá? E mais modernamente, tem gente que fala que é 0,9 e que você faz na passagem do terceiro e quarto parafuso mais uma técnica, mais um macete de compressão para conseguir esse 0,1. Mas isso já fica muito aprofundado, já foge um pouco do propósito da aula, tá? Eu só quero, por enquanto, que você tenha um entendimento desse jogo. O primeiro parafuso é o poste, é o central, e o segundo é o excêntrico. Quando eu rosquear, que a cabeça do parafuso acamar aqui na região excêntrica, ela vai distrair, tá, a placa, conforme a setinha mostra aqui, ela vai distrair a placa para o lado central, né, em direção à fratura, tá? Justamente por essa mecânica aí de tobogã, né, do parafuso. A cabeça do parafuso vai tocar a região excêntrica, tá? E vai acabar distraindo a placa em direção à região da fratura, gerando a compressão. Ok, João, e no traço oblíquo curto, como é que funciona? Eu vou ter aqui, ó, o traço oblíquo curto. Qual lado que eu parafuso primeiro, né? Qual lado que é central? Então tem uma dicasinha, um macetinho, tá? Um bizu, que é assim, o primeiro parafuso é sempre no bico da fratura. O primeiro parafuso é sempre no bico da fratura. Então o parafuso poste é esse aqui, ó. Cadê o bico da fratura? Tá aqui. O bico da fratura aponta para onde tem que ser o primeiro parafuso, que é o poste, que é esse aqui, tá? Você passou o primeiro parafuso, aí sim você vai passar o excêntrico e vai comprimir. Por que isso, né? Porque quando você passa
Imagina que a gente vai fazer o contrário. O primeiro parafuso eu coloquei aqui, ó. Certo? Coloquei aqui, então a placa está fixada aqui. Quando eu passar o segundo, que a placa for em direção ao fragmento fraturado, vai ocorrer isso aqui, ó. A fratura vai acabar, o fragmento fraturado vai acabar escorregando nesse sentido aqui, ó, e não comprimindo adequadamente. Isso não ocorre quando você faz a compressão, o primeiro parafuso central no bico da fratura, né, em direção ao bico da fratura, justamente porque quando o fragmento tender a cisalhar pelo deslocamento, ele vai para cima e não para baixo. Mas quando ele vai para cima, ele dá de cara com a placa. Tá? Então vai ser até benéfico, porque vai comprimir em direção à placa, vai comprimir mais ainda. Deu para entender? Se você não entendeu isso aí, volta um pouquinho o vídeo, porque isso tem que ficar bem claro. Esse é princípio básico, hein? Se você estiver operando, o primeiro parafuso que você vai comprimir é em direção ao bico da fratura. Perfeito? Maravilha, tá? Maravilha. Então, basicamente, isso é a técnica de compressão axial. Tomar cuidado com o tipo de fratura, o tipo de traço, pré-tensionar, pré-modelar, a sequência de parafuso. Primeiro é o cêntrico, no bico da fratura, se a fratura for oblíqua curta, tá? O segundo é o excêntrico, né? É o conceito lá que eu falei, né? Brincando com vocês aí do tobogã. Parafuso vem, a cabeça toca na região excêntrica e a placa é deslocada em direção ao centro da fratura, em direção à fratura. Perfeito assim? É como se o parafuso, preste atenção para você entender, hein? Para você entender, não decorar. É como se o parafuso rosqueasse aqui no osso, tá? E quando ele desloca, quando a cabeça tocar aqui, vai o parafuso com todo o conjunto em direção. Para você entender, a placa fica fixa, a placa não se mexe, tá fixa, né? Mas quando o parafuso enrosca na cortical aqui, vai o parafuso com a sua cortical em direção ao centro da fratura, Quem se mexe é o parafuso e a cortical óssea, o parafuso e a cortical que ele está agarrado, tá? Não a placa. Não sei se agora ficou claro, espero que tenha ficado, para você entender isso daí. Perfeito? Tá entendido? Maravilha. Então essa é a placa de compressão axial. Vamos para o conceito agora. Nossa, eu não devia ter colocado, ficou meio esquisito, né? Ficou esquisito isso aí, hein? Essa rotação aí. Vamos agora para a placa em ponte, tá? Placa em ponte. Tudo que eu falei agora, não sei se você percebeu, mas tudo que eu falei agora foi compressão interfragmentária. Foi estabilidade absoluta. Ah, João, não entendi. Volta para a primeira aula. Primeira aula eu falei o que era isso. Não vou ficar aqui destrinchando de novo. Vai lá na primeira aula que tem isso aí. Mas tudo que eu falei agora foi técnica de compressão. Até aqui estabilidade absoluta. Vou agora falar de relativa, hein? Vamos para a placa em ponte. O que é a placa em ponte? Estabilidade relativa. Estabilidade relativa interessa a redução anatômica? Não. Interessa ficar bonitinho? Não. Interessa ficar um raio-x bonito ali na região da fratura? Não. O que é que interessa na estabilidade relativa como geral, né? E na placa em ponte? Você vai ajeitar a cortical proximal, você vai ajeitar a epífise proximal e a epífise distal, ganhando e ajustando o eixo, o comprimento e a rotação. Então, o que me interessa é a ponta dessa ponte aqui, epífise proximal, analogia, né? Com a epífise distal, com outra ponta. João, mas o meio da ponte aqui, né? O meio foda-se, não interessa como vai ficar. Eu só preciso ajustar o eixo, o comprimento e a rotação. Se vai ficar uma farofa aqui ou vai ficar explodido, pouco importa, tá? Pouco importa. Esse é o conceito de estabilidade relativa, consolidação secundária. Também, se você não entender isso, volta na primeira aula, tá? Para você entender melhor. Então, esse é o conceito de placa em ponte. Coloquei aqui até um exemplo para você, tá? Eu tenho a fratura cominuta aqui nessa região, tá? E aí qual foi a ideia? A gente fez a redução, ganhou eixo, comprimento e rotação da tíbia. E a gente escorregou uma placa, tá? E a gente se preocupou com o fragmento proximal e distal. O meio aqui, não interessa, tá? Não interessa, a gente fez uma placa em ponte. Perfeito? Estabilidade relativa. Então é isso aí. Agora, antes de avançar,
Tem alguns conceitos, né, que sempre são perguntados e o pessoal não entende, então vamos com calma, porque isso aqui eu vou agora subir o nível, tá? Vou aprofundar. Então vamos lá. Primeiro, o que é a área de trabalho? A área de trabalho da placa é a distância entre os parafusos mais próximos da fratura. Aqui, ó. É essa distância aqui, ó. Daqui para cá. É o que? A área de trabalho da placa. Tá? O que é a área de arrancamento da placa? É a distância do parafuso mais distante da placa e o parafuso mais próximo da fratura, né? Que aqui saiu da placa, né? Que é essa distância aqui, ó. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, quanto maior essa distância, mais resistente a placa é ao arrancamento. Tá? Quanto maior essa distância, mais resistente a placa é ao arrancamento. Perfeito. E a gente tem também o que a gente chama de densidade de parafuso, né? Que é o número de parafusos colocados de um lado da fratura dividido pelo número de furos da placa. Idealmente, essa densidade vai ser de 0,5, mas é óbvio que isso é muito teórico, né? Isso varia muito de síntese para síntese, né? E aqui a parte mais importante, a parte que você vai raciocinar com a sua síntese, né? Que é? É a área de trabalho em relação à cominuição. Como é que funciona? Como é que funciona? Quando eu tenho uma cominuição pequena, eu tenho poucos fragmentos cominutos, eu tenho pouca, entre aspas, como eu falei brincando, eu tenho pouca farofa ali ao redor. Se eu tenho poucos fragmentos, eu tendo a me aproximar mais do raciocínio do traço simples. Ou seja, se eu tenho poucos fragmentos, eu acabo tendo o quê? Um strain mais alto. Se eu tiver um strain mais alto, eu preciso dar mais estabilidade para essa montagem. É o raciocínio, o traço simples, tá? Acompanhe, se você não entendeu isso, volta na primeira aula, tá? Não vou ficar repetindo o que é strain, o que é, né? Então vou repetir. Se a cominuição é pequena, o strain acaba sendo mais alto, então você tem que dar mais estabilidade para suportar isso daí. Em outras palavras, a área de trabalho tem que ser o quê? Maior, tem que ser maior. E aí, idealmente, o ideal, né, é que os parafusos fiquem mais afastados possível do foco da fratura para dar mais estabilidade para essa montagem. Maravilha? Vamos agora ao contrário. Se eu tenho muita farofa, se eu tenho muita cominuição, eu tenho um strain o quê? Mais baixo. Se eu tenho strain mais baixo, tá, tá tudo farofado aqui, tá tudo cominuto aqui, eu vou acabar tendo até inerentemente uma grande área de trabalho, tá? O que eu tenho que fazer aqui nesse caso, se eu tenho strain mais baixo, é aproximar os parafusos do foco da fratura, tá? Uma vez que eu não preciso dar tanta estabilidade assim, porque esse strain mais baixo tolera mais instabilidade, perfeito? Tolera mais movimento. Perfeito? Esse conceito é um pouco difícil, tá? Mas ele é muito cobrado, as pessoas conversam muito sobre isso, tá bom? E vale a pena você ter o domínio dele. Maravilha! Então foi a parte de área de trabalho da placa. Vamos agora falar sobre a placa, né, funcionando como banda de tensão e eu vou adiantar para você o princípio da banda de tensão, que eu vou retomar daqui a pouco, que é o princípio do tirante, né? É o princípio do tirante. Então vamos lá, mais uma vez, se ajeita aí na cadeira, porque eu vou subir o nível da aula de novo, tá? Essa aula está bem densa, né? Tem muitos conceitos importantes e complexos, mas vamos lá. Para eu ter a banda de tensão, eu preciso primeiramente que a carga seja excêntrica. Vou mostrar para você que é uma carga excêntrica. Imagina que aqui é uma balança, aqui no meio assim, ó, eu tenho uma carga concêntrica. Não tem como fazer uma banda de tensão aqui, tá? Porque para ter uma banda de tensão, eu preciso de uma carga excêntrica, desculpa, eu preciso de uma carga excêntrica, como está aqui nessa figura C, que me gere, presta bem atenção agora para você entender, uma área de compressão, olha essa mola sendo comprimida aqui, em detrimento de uma área de, o quê? Tensão. Enquanto essa área aqui da compressão, a mola é comprimida, nessa região aqui acaba tendo uma distração, né? Uma área de tensão. Deu para entender isso aí? Então, uma carga excêntrica, né, me gera uma face de tensão e uma face de compressão. Baseado nesse conceito, eu posso fazer o que se chama de banda de tensão.
como é que funciona a banda de tensão. Eu vou colocar um dispositivo obrigatoriamente, preste bem atenção, obrigatoriamente na região de tensão. Esse dispositivo que está na região de tensão, que eu coloquei, que seria uma placa no caso, ele vai acabar funcionando, para você entender a analogia, ele vai acabar funcionando como essa mola aqui, ó. Como essa mola aqui. Ele vai ser tensionado. E agora não mais essa região aqui, não mais essa mola só, mas o conjunto todo vai ser comprimido. Todo o conjunto. Não mais só essa região. Vou exemplificar. Vamos aqui para cá. Eu coloquei aqui, ó, uma plaquinha aqui, tá? Essa placa vai ser distraída, vai ser tensionada. E esse lado aqui, as duas molas, ou seja, as duas corticais do osso, para você entender a analogia, vão ser comprimidas. E quando as duas corticais do osso vão ser comprimidas, a placa, o dispositivo que eu coloquei, vai ser o quê? Tensionado. Princípio da banda de tensão. Deu para entender? Então, é como se a placa fizesse, ou como se o dispositivo em banda de tensão fizesse a função da região de tensão. E todo o osso, não mais parte dele, mas todo o osso vai funcionar como área de compressão. Então, com a banda de tensão, a gente consegue fazer o quê? Estabilidade absoluta. Estabilidade absoluta, porque é compressão. Agora eu te pergunto, compressão interfragmentária estática ou dinâmica? Dinâmica. Por que dinâmica? Porque eu tenho uma compressão, mas se imagina que o indivíduo pisa aqui, vamos colocar isso aqui, toda essa montagem para o fêmur, tá? Imagina agora que o indivíduo pisa, a carga aumenta, o peso aumenta. Se o peso aumenta, a compressão vai aumentar. Mas a tensão também a tensão vai aumentar. E a compressão também. Agora, se ele tira o pé do chão, a tensão e compressão vão diminuir. Agora, a compressão vai ser sempre, obrigatoriamente, acima, né, de zero. Né? Vai ser sempre positiva. Mas ela vai variar conforme a carga. Por isso que a gente fala que é um dispositivo de compressão interfragmentária dinâmica, diferente do parafuso da carga fixa, que é uma compressão estática. Perfeito? Último conceito aqui para a gente finalizar. No caso da placa em banda de tensão, a gente tem umas condições, né? A primeira condição para dar certo é que a carga tem que ser excêntrica. Então, no osso, como no fêmur, por exemplo, eu tenho uma área de tensão, que é a área externa, lateral, e tenho uma área de compressão, que é medial. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que a cortical medial, né? Cortical medial, ela tem que estar íntegra. Tá? Não pode ter diminuição ou não pode ter gap osso aqui. Ela tem que estar, ou pelo menos o fragmento fraturado tem que estar bem acamado no osso. Essa é a segunda condição. E qual a terceira condição? É que a placa obrigatoriamente tem que estar na face de tensão. Tá? Então observa aqui que essa montagem deu errado, por exemplo, porque eu tenho um gap osso aqui, eu tenho uma asa de borboleta não reduzida, e aí deu um gap osso. Aí vai dar errado, porque quando comprimir, vai desviar a fratura. Tá? Se eu tiver a placa desse lado aqui, também dá errado. Tá bom? Então, saber dessas três condições para fazer a placa em banda de tensão. Perfeito? Mais uma vez esse pirocóptero aqui, que eu me arrependi de ter colocado. E aqui, olha que legal essa imagem, né? A gente tem várias funções da placa, né, em uma síntese só. Quer ver? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma placa de neutralização. Bem aqui eu tenho uma placa de suporte. Eu esqueci o que é placa de suporte. Volta o vídeo, né? Que a gente falou direitinho. Aqui, ó, eu tenho uma placa de compressão axial. Aqui a gente tem uma placa em ponte, tá? Uma placa em ponte. Faltou só a placa de banda de tensão, né? Que não tem aqui, tá bom? Mas a gente acabou de falar. Deu para entender placa? Bacana, tá? Como eu falei, a aula é rápida, a gente não vai destrinchar tudo porque é muita coisa, né?
mas a gente quer trazer um entendimento para você, para a gente começar a raciocinar em cima das montagens, das sínteses, para ao longo das aulas, quando a gente for falar de fratura, tá discutindo o caso, né, a gente está explicando, né, ortopedicamente o que está fazendo, tá? Então essas aulas são pré-requisitos. Perfeito? Vamos falar um pouquinho da banda de tensão. Vantagem é que eu já adiantei para vocês o princípio do tirante, né? Eu não vou repetir. Eu já falei, tá? Carga excêntrica, a gente transforma a região de tensão em compressão, coloca um dispositivo na região de tensão para substituir a original área de tensão, transformando todo o conjunto em quê? Em compressão. E aí quem passa a absorver, a ser tensionado, é o implante que a gente coloca. Perfeito? Isso é a banda de tensão. Vou mostrar para vocês agora duas situações clássicas da banda de tensão, que é a fratura do olecrano em traço simples e a fratura da patela também aí no traço transversal, no traço simples. Vamos olhar para cá para a gente entender. Tá aqui a patela, tá aqui o quadríceps. Quando a gente dobra o joelho, qual é a tendência? A tendência é comprimir a região aqui mais interna, né? E distrair a região externa. Então o que é que a gente faz? A gente coloca um dispositivo aqui, coloca 2 fios de Kirchner, bypassa um arame, né? Um arame, né? Por nome popular, né? Um fio de aço, né? Um fio de cerclagem, tá? Ao redor da região externa, a gente passa, presta atenção nesse detalhe, por dentro, né, do quadríceps ou do tríceps, se você estiver fazendo isso no olecrano, o raciocínio é o mesmo, tá? Obrigatoriamente, senão não tem sentido a síntese, tá? Para quê? Para quando o paciente dobrar o joelho ou dobrar o cotovelo, a gente tem um aumento da área de compressão. Dobrou o joelho, o que é que vai acontecer? Sem a banda de tensão, vai comprimir aqui e vai distrair aqui na região mais externa do osso. Com a banda de tensão, aí vai comprimir tudo, e o fio de cerclagem vai tender a ser distraído. Mas ele é um fio de cerclagem, de aço, ele é forte, ele vai segurar essa distração, ele vai suportar essa distração. Mas é claro que à medida que você dobra ou estende o joelho, a força de tensão e compressão varia. Então a compressão é variável, é dinâmica, a compressão interfragmentária é dinâmica. O mesmo raciocínio vale para o olecrano. João, fala aí da técnica do olecrano. Aí foge da aula, né? Aí mais para frente, acompanha lá os stories, né, do nosso Instagram, aproveita aqui para fazer um jabá, né? Cara, curte o vídeo aí, comenta, né? Dá um pitaco, né? Fala alguma coisa, né? Como eu falo brincando, paga aí o pedágio. A gente está dando essa aula free de graça, né? Então paga o pedágiozinho, comenta aí, curte, tá? Ao longo dos nossos stories, a gente vai colocar, a gente pode ir colocando algumas técnicas aí, mostrando passo a passo para fazer a banda de tensão. Nessa aula eu realmente quero que você entenda o princípio, né, o raciocínio, a ideia da síntese, tá? Então a ideia é essa, tá? É organizar a carga para a gente comprimir o osso. Basicamente é isso. Último ponto, para você entender. Eu fiz aqui a banda de tensão, né? Fiz aqui, mas aí estou na dúvida. Melhor deixar o paciente, né, sem dobrar o joelho em carga zero. Tem sentido isso? Claro que não. Se você fez a banda de tensão direito, o paciente tem mais é que dobrar a porra do membro, tá? Não tem sentido você fazer uma banda de tensão de patela, uma banda de tensão do olecrano e deixar o paciente sem dobrar o cotovelo, sem dobrar o joelho, porque esse é o princípio da síntese. Entende? Então, a pessoa que faz uma banda de tensão na patela e não manda o paciente dobrar o joelho está sendo o quê? Um marceneiro. Não está sabendo o que está fazendo, tá? Porque tem mais é que dobrar. Deu para entender? Maravilha. Mostro mais uma vez para os senhores a placa como banda de tensão, tá? Mas também não vou repetir isso aqui porque a gente já discutiu. Só lembro você daquelas condições. A carga tem que ser excêntrica, a cortical interna de compressão tem que estar íntegra e a placa tem que estar acamada na região de tensão do osso. Maravilha. Pessoal, um cardzinho aí para vocês. Eu vou deixar isso no Instagram em breve, tá? Vou postar lá e vou